Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, vinde nosso socorro e nosso auxílio. Conceda-nos a graça de compreender a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nosso Anexo Divino com João 16, de 12 a 15. Disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso vos disse: Ele receberá do que é meu e vos anunciará. Um pouco de tempo e já não mais me vereis, mas um pouco de tempo e ainda me vereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, se estivermos atentos ao que Jesus acaba de nos dizer, ele está falando aqui da Trindade Santa. Ele vem dizendo já há alguns dias para nós que eu e o Pai somos um. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Quando Filipe pede para mostrar o Pai, e Jesus diz, eu e o Pai somos um. Hoje ele está dizendo que tem ainda muito o que falar, o que revelar, mas eles ainda estão sem a graça da unção, a graça do discernimento, do entendimento, porque acontecerá com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é Deus com o Pai e o Filho, que Jesus promete em nome do Pai que vai assistir à sua igreja, vai assistir a todos aqueles que crerem em seu nome. Jesus diz, quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena. Ou seja, o Espírito Santo que Jesus promete e que cumpre é o grande condutor da vida dos discípulos, da igreja nascente, mas também de todos aqueles que crerem em Jesus Cristo. E Jesus diz mais, ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido falar. E ele fala mais, ele glorificará a mim, porque receberá do que é meu. Ou seja, e aí Jesus continua, e tudo que o Pai tem é meu. Aqui é a Trindade Santa. O Espírito Santo vai receber de Jesus todos aquilo que deve falar, dizer, conduzir, melhor dizendo, a igreja nascente. E receberá do que é dele, que é do Pai. A Trindade Santa aqui revelada. E Jesus, ele deixa aqui claro para os seus discípulos. Ele, quando os chamou, não os chamou pela capacidade intelectual, pelo dom do conhecimento humano que eles tivessem, da sabedoria humana, não. Ele os chama porque quis aqueles, não teve critério na sua escolha, a não ser o desejo que ele tinha que aqueles homens, pudes, iletrados na maioria deles, com poucas exceções, é o caso de Mateus, mas com poucas exceções, iletrados na maioria dos casos, e Jesus os chama. E ele está dizendo agora, é o Espírito Santo, é o Paráclito que eu vou enviar em nome do Pai, que vos dará a conhecer tudo o que eu disse. É ele que revelará a vocês, dará o entendimento, dará o discernimento, a sabedoria de tudo aquilo que vocês ouviram de mim. Dará a coragem àqueles homens que se mostraram tão frágeis, que se mostraram até covardes diante da prisão de Jesus. Aqueles homens, eles virão a ser os grandes anunciadores do Evangelho. Eles que antes covardes, agora destemidos de anunciar o Evangelho de Jesus. Porque eles
foram formados para isso, mas ainda débeis, ainda debilitados, ainda frágeis, se acovardam diante do perigo. Mas depois dessa promessa que Jesus faz, que vai enviar o Paráclito, um outro defensor, e é ele que vai revelar àqueles que ouviram Jesus tudo e vai lhes fortalecer. Esses homens são transformados, são renovados. Esses homens passam a ser os grandes anunciadores do Evangelho. E é graças a esses homens que antes covardes, agora, com todo o destemor, são os responsáveis por terem levado a palavra de Jesus Cristo aos quatro cantos da terra. Nós conhecemos hoje a palavra de Jesus, o Evangelho de Jesus, graças a esses primeiros discípulos, graças a esses primeiros apóstolos. Que Paulo, que era Saulo, se torna Paulo depois de também receber o Espírito Santo, e ele vem a se juntar com aqueles primeiros, os grandes apóstolos do anúncio do Evangelho de Jesus. É tudo aquilo que Jesus disse, o Espírito Santo faz clarear na mente deles. O Espírito Santo que mudou também a vida de Saulo e transformou no grande evangelizador, no grande apóstolo. É esse Espírito Santo que Jesus prometeu. E prometeu em Atos dos Apóstolos, no começo de Atos dos Apóstolos, Jesus diz: a todo aquele que for anunciado. O Espírito Santo não é só para vocês, mas todos, até os confins do mundo, que ouvirem a minha palavra, esse Espírito Santo é para eles. Então tomemos posse, porque aqueles que foram batizados, que receberam o sacramento do batismo, receberam o Espírito Santo, mesmo que tenha sido quando criança. Depois, a confirmação, o crisma é justamente isso. É um sacramento que confirma o batismo, confirma a unção, a presença do Espírito Santo para conduzir as nossas vidas. Tomemos posse dessa graça. Deixemos que o Espírito Santo de Deus venha e tome posse em nós. Deixemos que o Espírito Santo vá clareando tudo aquilo que nós ouvimos diariamente da palavra de Jesus. Porque só o fato de lermos, ouvirmos a palavra do Senhor, ainda não é tudo. É necessário uma abertura, um desejo de compreensão, e é o Espírito Santo que nos dá essa graça. Um desejo de fidelidade, e é o Espírito Santo que nos dá essa graça. E um desejo de viver, e é o Espírito Santo que nos dá essa graça. Portanto, estejamos abertos à ação do Espírito Santo. E, como disse a palavra de Deus, o Espírito sopra onde quer. Jesus falou a Nicodemos. É preciso que nos abramos a essa graça. Jesus já preparava a todos nós, a sua igreja, desde o capítulo 3, quando ele encontra com Nicodemos, Nicodemos vai procurá-lo e ele fala que é necessário que o Espírito Santo, uma abertura ao Espírito Santo de Deus. Quando o grande mestre Nicodemos, um dos fariseus notáveis, vai procurá-lo e lhe diz: é necessário abrir-se ao Espírito Santo. Portanto, Jesus diz para você e para mim hoje, é necessário nós nos abrirmos ao Espírito Santo para que a graça de Deus aconteça em nossas vidas. Façamos, portanto, esse compromisso agora de também nós sermos rendidos à ação do Espírito Santo em nossas vidas. E assim, todas as nossas ações serão santificadas. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de Francisco, Teresinha e João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós.
Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.